Bom dia, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Nós estamos no capítulo 10, item 9, o argueiro e a trave no olho. Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, agradecendo por estarmos aqui diante do estudo que pode nos ajudar a viver de uma forma mais sábia, a ter uma vida com mais sentido, com mais propósito, sabendo onde estamos e onde queremos chegar, para que assim possamos dar sentido e compreensão a cada ato do nosso dia a dia. Que nós possamos ter paciência para com aquilo que temos dificuldade, ter paciência com as outras pessoas, paciência conosco mesmos. Que assim seja. Então vamos lá. O argueiro e a trave no olho. Capítulo 10, item 9. Por que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho. Vós, que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Mateus 7, 3-5. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si. Se isso fosse possível e se considerar como uma outra pessoa perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então, quer dizer, caridade orgulhosa, caridade e orgulho não caminham juntos, um anula o outro, né? Não tem como conciliar as duas coisas. Eles se neutralizam, anulam-se. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? Vou até reler aqui para anotar. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo. Então tá querendo dizer o seguinte aqui, que quando nós nos achamos, sabe aquela coisa de se achar? Quando a pessoa se acha, quando nós nos achamos, né? Quando nós nos achamos, aqui tá falando a importância de sua personalidade, a supremacia de suas qualidades. Quando nós achamos que as nossas qualidades são supremas, que nossa personalidade é importante, que nós somos muito melhores, né? Que as outras pessoas. A gente, aqui tá dizendo que quando nós nos sentimos assim, é difícil termos abnegação para quê? Para olhar para o outro e ressaltar as qualidades dele, porque todo mundo vai ter defeito e todo mundo vai ter qualidade, né? Então, quando a gente olha para as outras pessoas, o que a gente vê? Aquilo que a gente foca.
Então tá dizendo aqui o seguinte, que se a gente se acha o máximo, a gente não vai conseguir focar nas qualidades das outras pessoas. A gente vai ficar preso aos defeitos. Então aquilo que a gente poderia ressaltar em termos de qualidades, a gente vai ocultar e ao contrário, a gente vai acabar ressaltando os defeitos. Ainda que a gente tenha capacidade de, como que se diz, segurar isso e não sair falando, mas a gente pensa. Isso já é suficiente para ser ruim, né? Porque isso faz mal para nós mesmos também, né? Além de a gente saber que o pensamento tem endereço certo, que a gente, quando a gente pensa, a gente atinge. Inclusive, logo no comecinho do evangelho, eu vou até procurar aqui para falar onde tá isso. Acho que o nome é o pecado por pensamento. Vou procurar aqui a parte que a gente fala, que o evangelho fala, que a gente já conversou nas nossas lives, nos nossos estudos aqui, sobre isso. E eu tô procurando porque é muito interessante, é algo que muda a nossa vida, ter essa noção, ter essa percepção de que o pensamento faz, por mais que seja invisível, ele surte efeitos. E na verdade, no fundo, nós sabemos disso. Porque se a gente reza, se a gente ora, na verdade nós sabemos que se a gente pede por alguém, se a gente tenta emitir pensamentos positivos para alguém, nós sabemos que isso tem efeito. Nós sabemos que o nosso pensamento é direcionado. Talvez a gente não saiba a dimensão disso, mas sim, isso acontece. Quando a gente pensa algo sobre alguém, de bom ou de ruim, aquilo atinge a pessoa. De forma sutil ou de forma mais profunda, porém, entre aspas, né, invisível, de um jeito que a gente não vê, de um jeito que a gente não percebe. Você não precisa ir até a pessoa e falar palavras ruins para ela, ou falar sobre ela para alguém. Ou ir até a pessoa e falar coisas boas, ou falar bem dela para alguém. Isso seria bom, mas não é a única forma de atingir. Só o pensamento, só a nossa intenção já é uma ação. Eu ainda não encontrei aqui, mas depois eu procuro e coloco na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, aqui tá dizendo isso, que se a gente foca se a gente se acha o máximo, a gente necessariamente vai acabar focando no que não é bom, no outro. E isso gera uma vibração negativa, né? A vibração negativa que atinge a nós mesmos, como eu estava dizendo, e também a outra pessoa, porque só o fato de pensarmos já atinge, já chega na pessoa. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo do progresso. Olha como é sério isso, né? E nem sempre é fácil a gente deixar de ser orgulhoso. E é muito sério porque aqui tá dizendo que ele é a raiz de diversos outros vícios, de diversos outros defeitos, né? Vício nesse sentido. O orgulho chama outras coisas ruins.
E a humildade já permite que diversas qualidades, diversas virtudes se desenvolvam. Então, aqui está dizendo, resumindo, é o seguinte: vamos olhar primeiro para nós mesmos. Na verdade, vamos olhar só para nós mesmos. O que o outro faz ou deixa de fazer, o que o outro é ou deixa de ser, não é problema nosso, né? Inclusive, isso é algo que até nos beneficia, inclusive. Porque quando a gente para de se preocupar tanto com o que o outro faz, com o que ele é, com o que ele fala, nós focamos mais na nossa vida. Inclusive, as coisas que os outros fazem param de nos incomodar tanto. Então, é claro que o ideal seria que a gente fizesse isso por amor e por caridade, por compreensão, por humildade, né? Mas enquanto ainda não conseguimos ser, ser tão humildes assim, então que pelo menos a gente faça de um jeito não tão natural, mas que a gente pare para pensar sobre isso cada vez que a gente vai falar mal, pensar mal de alguém, que a gente possa fazer de uma forma assim, não é forçado que eu quero dizer, pensada, programada, planejada. Parar e dizer, não, eu não vou falar isso, eu tô pensando, mas eu vou pensar o contrário. Ah, pensei uma coisa ruim sobre tal pessoa. Porque como a gente ainda tem esse orgulho, a gente ainda tem essa vaidade, a gente ainda tem esse se achar, né? Se achar, a gente vai ser automático a gente acabar pensando coisas ruins sobre as outras pessoas. Porque a gente enxerga, né? A gente tá focado nisso. Por causa disso que tá falando aqui. Por causa do orgulho, por causa do se achar, por causa do achar que a nossa personalidade, que as nossas virtudes são superiores às das outras pessoas. Então, isso vai automaticamente fazer com que a gente enxergue o mal nos outros. Mas aí, o que podemos fazer? Ah, enxerguei o mal, pensei mal. Substituir por um bom pensamento imediatamente. Então, no caso aqui, eu acho que o que dá para fazer de imediato, enquanto a gente vai trabalhando o nosso orgulho e diminuindo esse orgulho e melhorando a nossa humildade, que a gente vai fazendo isso aos poucos, isso não podemos perder isso de vista. Queremos isso, mas enquanto ainda não conseguimos fazer, a gente pode ir trabalhando uma vigilância, trabalhando os nossos pensamentos. Vai surgir, a gente corta. Vai surgir, a gente corta. Não alimenta. Pelo menos não alimentar. Saber que isso é orgulho, isso é vaidade, isso é se achar melhor que os outros, né? Pelo menos isso a gente já pode ir fazendo agora, enquanto trabalhamos essa possibilidade de ser mais humilde, né? Então, é isso por hoje. Amanhã falaremos sobre o item 11, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, é na mesma linha dessa ideia de hoje, mas amanhã acredito que vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, até amanhã e vamos fazer uma prece finalizando, agradecendo pela oportunidade de aprendizado. Vamos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais para que cada vez que nós tenhamos disposição de ser mais humildes, nós possamos ser ajudados, ser inspirados, ser incentivados. Depende de nós querermos isso, mas pedimos ajuda para cada vez que nós estejamos dispostos a isso, nossos amigos espirituais nos ajudem a eliminar o orgulho, a vaidade, aos poucos, sem cobrança, sem culpa, sem exagero no sentido de nos culparmos. E sim, devemos ser compreensivos conosco mesmos, mas nunca perder o foco, perder o objetivo de melhorar.
Que assim seja. Então, vamos agora finalizar aqui e em alguns minutinhos começar o estudo do livro, continuar, né? O estudo do livro que é Espiritismo. Até já!